último desta mesa, Paulo Arletes Rios Varela, membro da Executiva Nacional da CSP Conlutas. Eu queria cumprimentar o senador Paulo Paim. Eu registro sempre, todas as vezes aqui, que nós fomos companheiros durante muitos anos da luta dos movimentos sociais lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, teve uma oportunidade que surgiu, Paim, uma dobradinha aí, que não foi oficial, entre eu e você, quando discutíamos, quando tinha a eleição para senador, que eu era candidato pelo PSTU e o senhor pelo PT. Não foi oficial, não houve acordo com isso, mas vários militantes acharam que devia ter essa dobradinha lá no Rio Grande do Sul. E eu me sinto muito orgulhoso de ter feito isso, essa dobradinha, assim, extraoficialmente com o senador Paim, que é uma voz forte dos trabalhadores aqui no Senado. Cumprimento o senador Paim e, com isso, eu cumprimento todos os membros integrantes dessa mesa, as companheiras e companheiros presentes a esse plenário da CDH. Bom, em momentos de crise profunda no sistema capitalista, como é que nós estamos vivendo, que já vem desde 2008, final de 2007, 2008, há um setor, em geral, quem perde mais, evidentemente, são os trabalhadores por conta dos ajustes fiscais e as políticas que são elaboradas pelos governos a serviço da burguesia. Em geral, é isso. Mas, em toda crise econômica, mesmo o capital tem perdas. E, em geral, a queima de ativos, a redução de empresas, a quebra de empresas, se não como no caso dessa grande crise, que ela vai para além do ciclismo de crises do capital, mas é uma crise já de conteúdo estrutural e, portanto, é uma crise com um efeito superior, quebram-se também países. E aconteceu, nesse período, vários países que quebraram. Mas tem um segmento do sistema capitalista, que é a fase, inclusive, que nós estamos vivendo do imperialismo, que controla tudo no mundo inteiro, que são os financistas, que não admitem perder. Os grandes bancos e as financeiras. Então, a Maria Lúcia Fattorelli, quando ela se refere aqui à análise do projeto de lei da Presidência da República, o 257, ela coloca exatamente isso, que em nome de uma tentativa de resolver os problemas das dívidas dos estados, o governo, a União, vira financiadora de bilhões de recursos que serão repassados ao interesse da banca financeira nacional e internacional. Que não se enganem, esses recursos vão para bolso de grandes empresas do setor financeiro internacional. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, muito bem apresentada aqui pela minha querida companheira e amiga, Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. O PL 257 ele é um verdadeiro ajuste fiscal, ele é uma reforma fiscal com um conteúdo bastante drástico e consequências terríveis para os trabalhadores. Sobretudo os do serviço público, evidentemente, porque, no geral, é assim que ocorre quando em tempos de crise vivemos. Quem não acompanhou a crise segue acompanhando a crise nos estados da Europa. As primeiras medidas e as medidas que seguem sendo administradas até agora é a demissão de servidores, é privatização de empresas públicas, é ataque à previdência dos trabalhadores, é a retirada de direitos e cortes no orçamento. A receita do 257 não foge em nada a essa lógica. É exatamente essa a lógica. O problema aqui é a gente analisar a situação política que vive o país. Porque nós não só vivemos uma crise econômica, porque dela também advém a crise política, mas as respostas que são dadas. Eu tenho acompanhado, e ouvi aqui na mesa anterior,
alguns, figuras sérias, companheiros sérios, que eu admiro e que eu tenho maior respeito, dizerem que é um processo de golpe no país. Um golpe orquestrado. Bem, se há um golpe, é um golpe de um segmento contra outro, ou, no caso, digamos, que seria um golpe da burguesia contra um governo que está fazendo transformações de base que interessam aos trabalhadores e não aos ricos e poderosos. No entanto, 257 é o quê? É o quê? Se a gente analisar, recentemente, no auge da mobilização do dia 18, por exemplo, que os setores do governo saíram para as ruas para defender Dilma contra o impeachment, e nós queremos deixar claro que nós da CSP com Luz não somos a favor do impeachment, porque a saída é Temer, ou é aquela excrescência do Eduardo Cunha. Então não nos serve também. Só que nós achamos que pode ser simplesmente o fica Dilma. Mas naquela esteira, daquela mobilização do dia 18, no dia 18 pela manhã, a presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a lei antiterrorismo, que significa um ataque brutal às liberdades de organização, às liberdades de manifestação, às liberdades de unidade do conjunto da classe trabalhadora no país e dos movimentos sociais. Recentemente foi falado aqui pelo Bira, meu querido companheiro Bira, né, que houve um acordo do governo com o PSDB para tirarem ainda mais autonomia e independência da Petrobras, favorecendo a rapina aos campos de petróleo do pré-sal. Mais um elemento. O PL 664 e 665, as MPs 664 e 665, vocês lembram disso? Atacou profundamente as mulheres, as viúvas no nosso país. E chega a atingir o ecossistema. Porque, na medida em que não garante os mesmos valores e reduz os valores do seguro-defeso para os pescadores, esses mesmos pescadores vão ter que pescar no período da piracema. E vai trazer um desequilíbrio, certamente, no ecossistema. Há preocupações com isso? Não, a preocupação é com as empreiteiras, com as grandes obras que têm que ser feitas e tal, enfim. Né? Bem, discute-se, e há um acordo, inclusive, com os setores da direita desse país, uma nova reforma da Previdência, que atinge de conjunto os trabalhadores. Mas, novamente, pasmem, uma mulher na presidência da República defende que a idade para a aposentadoria das mulheres seja a mesma do homem, desconhecendo que, no sistema capitalista, a mulher é discriminada e é utilizada a diferença de gênero para receber salário pior, para ter condições piores de trabalho, além da dupla ou tripla jornada, que os homens não entenderam ainda que as tarefas devem ser divididas igualmente entre homens e mulheres. Mas se estabelece que a mulher tem que ter o mesmo tempo de serviço, o mesmo tempo de idade para aposentadoria. A ideia é essa. Né? No projeto de lei, no 257, bom, já falaram, né, mas ele carrega uma série de problemas, né, objetivamente contra os trabalhadores, como, por exemplo, o congelamento salarial. Aqui há de pensar o seguinte: eu sou servidor público federal, certo? E nós temos vários companheiros, inclusive aqui na mesa, alguns são servidores públicos federais. Nós fechamos uns acordos aí, com exceção do antes, né, minha querida Olga? Nós fechamos uns acordos agora, recentemente, no ano passado, de reajuste a partir de agosto. Esse 257 aqui vai bater direto nele. E é bem provável que nós não tenhamos aumento nenhum porque, inclusive, os projetos ainda não foram transformados em lei. Não foi votado. E na esteira dessa lógica aqui, evidentemente que não vai haver essa concessão. Bom, então, congelamento salarial que já vem há alguns anos e que vai seguir por vários anos. Há ataques à Previdência. Aqui está colocado, ninguém falou, mas o aumento da alíquota de 11% para 14%. A contribuição.
Então, para além de nós termos congelamento salarial, nós vamos ter redução salarial, porque vai aumentar em 3% a Previdência, portanto, é uma redução de 3% do seu salário. Isso é o que significa. Os cortes no orçamento, aí nós combinamos os problemas nossos de servidores públicos em relação à população. Ora, nós estudamos, nos dedicamos a passar num concurso público para servir ao público. E o governo não nos dá a condição de fazer isso, senador Paim. Porque propõe paulatinamente cortes e mais cortes no orçamento, e o 257 avança nesse sentido. E vai cortar em áreas fundamentais, daqueles que mais precisam, que é saúde, educação, habitação, transporte. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas vai para além. Não é só cortar no orçamento, não é só não dar aumento, não é só aumentar a alíquota. Ainda vai reduzir o número de funcionários a partir do fim dos concursos públicos. E intensificará aquilo que nós estamos brigando, o 4330, lembra? Contra a terceirização, precarização do trabalho e tal. O governo está propondo aqui substituir. Bom, termina com reduz os concursos públicos, mas intensifica o contrato temporário e o contrato terceirizado no serviço público. Vejam, é todo o consenso de Washington colocado aqui, certo? Para atacar o conjunto da classe trabalhadora. E para quê? Para resolver o problema dos grandes empresários, daqueles que controlam a riqueza no nosso país. Nós trabalhamos, eles controlam a riqueza e estão perdendo com a crise. Evidentemente que estão perdendo. E, ao perder, eles têm que jogar a conta nas costas de alguém. E esse alguém chama-se classe trabalhadora. Certo? Mas vai além. Nós temos condição, sim, não sei quem foi falando na greve geral aqui, mas o Pedro citou, foram citados aqui, tal, enfim, houve citação disso. Acho que é um grande mote aqui para a gente chamar a greve geral, não só dos servidores públicos, mas a greve geral no país. Porque o salário mínimo está ameaçado, certo? Porque aquela política de valorização do salário mínimo, que acabou não valorizando, porque se a gente for fazer uma comparação do crescimento do produto interno bruto, a inflação e tudo mais, não recuperou completamente o valor do salário mínimo, e ainda estamos muito aquém do que é o salário mínimo constitucional, né? Mas a ideia é que não haja reajuste do salário mínimo para além da inflação. E quem garante que vai manter com a inflação? Então, ataca os aposentados, ataca a maioria dos trabalhadores do setor privado que ganham, em média, um salário mínimo um pouco mais. Então, precisamos construir essa unidade, sim, para além do serviço público, das 3 esferas, que seria, na minha opinião, já algo fantástico no nosso país. Conseguimos alcançar esse ideal, entende? De unidade do conjunto, mas avançar para além. Construir uma greve geral com os trabalhadores do setor público, que estão clamando por isso. Estão clamando. Bem, companheiros e companheiras, eu acho, com sinceridade, não é a caracterização da CSP com lutas que nós estamos vivendo um golpe contra o governo, um golpe contra o Partido dos Trabalhadores ou a unidade que se construiu. Nós estamos vivendo, nesse momento de crise dura internacional e nacional, um golpe fantástico aos direitos da classe trabalhadora no nosso país. Um golpe tremendo às condições de vida do nosso povo, com inflação, com desemprego, com queda na produção, com demissões, enfim. Bem, mas eu vou... Meu tempo já está se esgotando. Seguindo para o final, eu acho que aqui também não cabe o debate sobre a corrupção, por exemplo. Nós achamos que o governo Dilma está mergulhado na corrupção, assim como teve no governo do presidente Dilma, do presidente Lula, né? Mas tinha no governo Fernando Henrique Cardoso, tinha nos governos militares, tinha no Collor. O problema da corrupção é inerente ao sistema capitalista. Não há governo capitalista sem corrupção. Isso é uma falácia imaginar que é isso, certo? Isso que serve, pode servir de mote para um ou para outro segmento. Nós somos daqueles que não estávamos com o governo no dia 18, mas também não estávamos com a direita no dia 13. E fomos construir uma outra mobilização no dia 1º de abril, quanto às mentiras que tanto aplica o governo, quanto aplica a direita, quanto o Alckmin aplica lá em São Paulo, quanto o hitlerista do Beto Richa aplica no Paraná, né?
Basta de tudo isso. Para nós já chega de tudo isso. Nem o governo Dilma consegue responder às necessidades dos trabalhadores e rende-se a todo momento àqueles que eles argumentam que estão lhe aplicando golpe contra a classe trabalhadora. Basta de Dilma e PT, basta de PSDB, de Aécio Neves, de Alckmin. Mas também não queremos Michel Temer do PMDB, ou Renan Calheiros, ou a excrescência do Cunha. Nós não queremos essas saídas que não responderam à necessidade. Virou fumaça todas as conquistas que tivemos nesses últimos 14 anos, as poucas conquistas. Na primeira e forte crise econômica, virou fumaça tudo aquilo que se ganhou. E agora só se perde. Então basta de tudo isso. Companheiros e companheiras, precisamos lutar sim. E nós só vamos mudar essa realidade com organização nas ruas. Por isso, aceito o chamado dos companheiros das centrais que estão colocando aqui a necessidade da construção de uma greve geral. Nós vamos lutar contra o PL 257, mas vamos lutar também contra a nova reforma da Previdência que vão fazer aí. E nós precisamos construir, sim, uma alternativa dos trabalhadores, uma saída dos trabalhadores para a crise, que infelizmente não vai ser dada nem pela Dilma e nem vai ser dada pela direita do PSDB. Um grande abraço a todos vocês e obrigado pelo espaço. Esse foi o Paulo Arletes Rios Varela, membro da executiva com lutas. Essa mesa